Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, quinta-feira, estamos no ar. Hoje nós teremos o prazer de receber o nosso irmão Rafael Cerqueira, do Grupo Espírita Allan Kardec, aqui de Guarapari, e o tema de Rafael será Milagres de Jesus. Olá, boa noite. Boa noite, Rafael. Olá, é um prazer estar com vocês, ainda que virtualmente. É um prazer poder falar de Jesus e poder falar também diretamente para a casa de todos. É uma honra poder entrar na casa de vocês falando de Jesus. Rafael Cerqueira com o tema Milagres de Jesus. São muitos milagres, né? E é claro que a gente vai falar dos milagres à luz do Espiritismo. Em especial, vamos falar dos milagres de Jesus a partir do capítulo, né, os milagres do Evangelho, que está lá na Gênesis, né, e aí na Gênesis de Kardec, e dentre esses milagres, né, apesar de que aqui vamos, ao longo do estudo, falar, né, de vários, citando como exemplo, mas eu queria convidá-los a dois milagres especificamente, a nortearem a nossa reflexão da noite. São eles o milagre da cura, né, do paralítico do tanque de Betesda e as aparições de Jesus. Depois eu vou falar por quê, né, que eu selecionei esses dois especificamente, poderia ter selecionado vários. Inclusive no próprio capítulo, né, em que Kardec intitula de Os Milagres do Evangelho, ele traz para a gente, né, todos esses casos que ele analisa lá. Então, na Gênesis também, Kardec faz uma reflexão importantíssima que vamos trazer aqui também, que é sobre o Espiritismo não faz milagres. E aí, porque Kardec vai explicar também esses fenômenos, né, à luz da racionalidade da doutrina espírita, que é basicamente o que ele faz, né, no livro A Gênesis. Então, nós vamos começar falando, eu não vou ler a passagem toda não, porque elas são grandes, mas eu vou tentar resumir para a gente, né, essas duas passagens e explicar por que eu as selecionei aqui para a noite de hoje. O paralítico da piscina, Kardec intitula assim, o paralítico do tanque de Betesda, nos narra o Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 1 a 17, que havia ali um homem paralítico, né, há 38 anos, e então Jesus, né, indo, né, passando, né, por Betesda, ele vai ali ver aqueles tanques que, naquele momento, né, naquela época, narra o Evangelho, que existiam ali várias pessoas, né, que ficavam à margem, né, dessa piscina, desse tanque, e que, de tempos em tempos, um anjo descia, né, tocava a água, e o primeiro que ali encostasse, né, pudesse se banhar daquela água, se curava da sua chaga. O paralítico, porém, não tinha oportunidade, né, de alcançar aquela água. Ele diz isso a Jesus, porque toda vez que o anjo movimentava a água, isso nas palavras dele, né, ele demorava a chegar lá e outro ia então antes dele. Né? E Jesus pergunta a ele se ele queria ficar curado. Né? E aí então ele diz que sim, e Jesus então pede para que ele levantasse, né, tomasse seu leito e seguisse o seu caminho. Nessa passagem, inclusive, Jesus depois encontra com ele no templo, inclusive dando, né, o testemunho, e Jesus solicita que ele, né, não pecasse mais, para que mal maior não o alcançasse. Essa passagem, inclusive, né, também é muito utilizada para as reflexões sobre as curas de Jesus aos sábados, né, que era uma forma, né, contrária ao que pregavam, né, os judeus à época. Então, essa passagem de Jesus, é ela que vai nortear, né, uma das nossas reflexões sobre os milagres do Evangelho, e o outro que eu selecionei também para a noite de hoje, são as aparições de Jesus, né, após a sua crucificação. Esse eu selecionei, inclusive, até por duas razões. Né? Uma delas foi porque a gente acabou de passar pela Páscoa essa semana, então eu achei que trazer, né, essa reflexão seria importante para a gente, né,
E aí eu poderia citar várias aparições de Jesus, né? Quando Jesus aparece para a primeira dessas aparições, né? Que é para Maria Madalena, né? O marido de Magdala, também está em João, né? No capítulo 20, versículo 11 a 18, em que ela não reconhece, a princípio, né? O mestre, e pergunta, né? Sem saber que se tratava de Jesus, né? Ela pergunta, né? Se era o que o jardineiro fazia ali, né? O homem que cuidava daquela situação. E aí, então, Jesus, né, pergunta para ela, mulher, por que choras? E aí ela reconhece, posteriormente, que é o Rabi da Galileia, né, e ele diz a ela, não me toques, porquanto ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com meus irmãos e dizer-lhes de minha parte, suba meu pai e vosso pai, e a meu Deus e vosso Deus. Né, e aí narra, então, o evangelho que Maria vai contar aos demais discípulos. E tem várias outras passagens, né, de Jesus, né, em que ele aparece para os seus discípulos logo após a sua crucificação. São várias características dessas aparições que Kardec também vai trazer para a gente. Então, esses dois, essas duas passagens, né, esses dois milagres à luz da doutrina espírita, eu não vou explicá-los esmiuçadamente agora, porque cabe a gente fazer uma reflexão sobre por que que Jesus fez milagres. Se a gente tivesse a oportunidade de encontrar com o Messias agora, né, nesse momento, nesses dias, né, o que teríamos para pedir a ele? Né? E aí, cada um teria, né, uma razão ou um motivo, mas o que nós esperaríamos dele? O que nós teríamos, vamos pensar assim, o que nós teríamos que necessitasse, né, de uma intervenção tal como Jesus fez nesse conjunto de milagres relatados nos evangelhos? E aí, como isso ocorreria, é uma das coisas que nós vamos explicar, e para que, né, encontraríamos com o mestre e solicitaríamos a ele? Qual o propósito dos milagres? Então, quando a gente estuda os milagres lá no evangelho, são essas três perguntas que a gente pode realizar, né? E o que são esses milagres, né? E o que nos leva a, a essa condição, né, de solicitar ou de requerer, né, uma intervenção divina, né, para além do que se explica racionalmente, e aí a importância da explicação espírita, né, como que se dá esse mecanismo das curas ou da aparição, e aí são, né, os mecanismos que a doutrina espírita tem condição de explicar, né, que envolvem a relação, né, do mundo espiritual com a realidade material, né, e para que esses milagres? Né, porque com a quantidade de ensinos, né, que temos de Jesus, qual o significado para que ele fizesse esse tipo de intervenção? E é óbvio que aí cabe uma rápida reflexão também, não agora, mas a gente vai acabar citando ao longo da reflexão da noite, sobre a própria natureza de Jesus. Kardec faz questão, também nesse capítulo, né, intitulado Espiritismo não faz milagre, uma reflexão sobre a natureza de Jesus. Então, o que são, como se dão, né, e para que os milagres? São reflexões necessárias para que a gente possa compreender, né, e melhorar a nossa relação com com esse tipo, né, de intervenção que os céus têm a nos, a nos permitir e nos permitiram lá nos evangelhos. Kardec tem essa preocupação, né, e ele relata, né, isso no capítulo que ele faz lá na Gênesis, nos capítulos que ele faz na Gênesis, porque ele está preocupado, e é por isso que ele intitula o capítulo Espiritismo não faz milagres, para mostrar, né, que todos aqueles fenômenos que o Espiritismo surgia e dava conta de explicar racionalmente, como, por exemplo, curas, né, como, por exemplo, aparições, né, ou seja, intervenções do mundo espiritual na nossa realidade material. Né, então, isso era possível de ser explicado, e Kardec vai mostrar que isso não era uma novidade da doutrina espírita, isso já estava relatado, né, em Jesus, e envolvia essa relação da misericórdia divina conosco. Então, é bem interessante pensar nessa perspectiva, né, da pergunta do que são os milagres, como se dão, né, e para quê. Se a gente for parar para observar a própria relação de Jesus naqueles momentos
o milagre também envolvia 3 momentos, né? Foi por isso que eu dividi, inclusive, a reflexão nesses três momentos, né? Tem o momento da dor, da necessidade, da procura, né? Por uma cura, por uma intervenção, né? Ou por uma aparição, né? Então, há um momento anterior, né? Ou seja, o que significa, né, esse evento, né, na vida das pessoas, né, do evento milagroso, ou que se chama de milagre, né? Como ele se dá, né? E aí, se a gente for parar para ver, né, as curas, Jesus sempre pergunta, né, se o indivíduo, se o sujeito gostaria de ser curado, né? E o propósito disso, né? Não é à toa que Jesus vai dizer, como disse aqui, né, para o paralítico do tanque, que vá e não peques mais, né? Ou seja, há um propósito ali de mudança, né, de continuidade ou de um significado daquela cura, né, para as pessoas. Então, né, como, o que, como e para quê, né, baseado também na própria estrutura que envolve aqui os relatos do Evangelho. Para a gente desenvolver essa reflexão, eu também separei, né, em 3 momentos para que a gente faça essa reflexão. Primeiramente, fez a gente pensar por que os milagres, né, e aí pensando no que são, né, por que se definiu no âmbito do sobrenatural, né, o que levou os milagres, em especial os milagres do Evangelho, estarem na perspectiva do que é sobrenatural, ou fora, né, da naturalidade, de uma racionalidade. Depois, a gente tem uma reflexão sobre o que o Espiritismo veio contribuir com isso, e aí é o caráter da explicação racional acerca desses fenômenos, né, fugindo à espetacularização, fugindo ao caráter do que é miraculoso, né, vamos falar sobre isso, e os aprendizados morais desses fenômenos, né, que é o grande significado para nós desses eventos, né, que o Espiritismo dá conta de explicar e que o Evangelho está repleto dele. Ou seja, é o que fazemos desses eventos, desses fenômenos. Né? O que fazemos do Cristo? Que é uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer. E os milagres estão lá, que são do Cristo, né? Foram do Cristo, e quais os aprendizados morais que eles nos permitem. Né? Então, isso vai nortear, vamos dizer assim, a nossa reflexão. Então, para a gente falar desses milagres, né, como os milagres do Evangelho, a gente só vou caracterizar rapidamente né, o que é e por que são considerados miraculosos esses fenômenos, né? Porque, etimologicamente falando, vem da palavra miraculum, né? Milagres, né? Que envolve prodígio, né? Maravilha, e o que é extraordinário. Isso está lá no dicionário. É um fato extra ou fato sobrenatural. E aí, no âmbito, isso né, na etimologia da palavra, no seu significado etimológico. Teologicamente, e isso aí é importante a gente ressaltar, que teologicamente, né, então a palavra milagre, ela é colocada, né, como algo que foge à explicação racional. Isso não na doutrina espírita, óbvio, mas nas demais religiões, né, que recorrem a essa intervenção, né, divina na materialidade como algo que foge a uma explicação racional, né? E aí por isso que, inclusive, entra na ordem do que é prodigioso, né, de caráter divino. Ou seja, o milagre, ele é um fato, né, por meio do qual isso, né, teologicamente falando, inclusive, principalmente nas seitas, nas religiões cristãs, é fato por meio do qual Deus manifesta o seu poder. Então, olha só, vou repetir essa frase. Então, o milagre, teologicamente, é o fato por meio do qual Deus manifesta o seu poder. Fossem os milagres de Jesus, fossem qualquer outro tipo de milagre que nos é relatado aí cotidianamente ou que a gente tem acesso a essas informações. Então, o que a gente tem, né, de problemático nisso, e aí para envolver uma reflexão, né, espírita sobre esses milagres do Evangelho, né, para explicar esse milagre do Evangelho. É o seguinte, né, e aí a importância, né, da obra A Gênese, né, a coragem de Kardec falar sobre isso no século XIX, né, não só afrontando, né, toda uma história
das religiões e a interpretação delas teologicamente sobre os milagres, mas também dialogando e tendo coragem de enfrentar também a própria ciência, que negava os milagres como um fato natural. Pelo contrário, né? Então, se historicamente as religiões tratavam, né, os milagres como fenômenos inexplicáveis, a época de Jesus, e em especial a época do Iluminismo, né, quando vai surgir no século XVIII e o século XIX, vai ser a consolidação dessa perspectiva, o Kardec tá fazendo uma reflexão sobre os milagres do Evangelho, né, para uma sociedade, em especial a sociedade francesa, que via ali o homem, né, como ser racional e o conhecimento natural das coisas, né, fossem os fenômenos da natureza, fossem os fenômenos de ordem social. Existia ali, já desde o século XVII, do século XVIII, e eu vou falar uma definição aqui, vou explicá-la, existia um fenômeno de dessacralização do mundo. Né? O que foi esse processo de dessacralizar a realidade? Né? É tirar a realidade da ordem do sacro, né? Da ordem do sobrenatural, da ordem do divino. Então, se a gente pegar, por exemplo, a França, né, revolucionária, pré-Kardec, Kardec nasce, né, em 1804, logo após ali a consolidação da Revolução Francesa, a gente está falando de um fenômeno, né, político que teve a coragem, né, independente das interpretações que existam sobre o fenômeno da Revolução Francesa, mas um fenômeno como um todo que vai cortar a cabeça da realeza. Né? E só que 100 anos antes, isso tem estudos que mostram isso, a gente tem um fenômeno que as pessoas idolatravam a realeza como pessoas divinas. Né? Então, a força da realeza residia no seu contato com o sobrenatural, né? Com o caráter divino dessa realeza. Ou seja, por que 100 anos depois as pessoas legitimaram cortar a cabeça desses mesmos que 100 anos antes, né, tinham um caráter divino? Exatamente por todo esse processo de dessacralizar. Vamos dessacralizar a vida, vamos conhecer as formas como isso se organiza, inclusive a forma como a sociedade pode se organizar por meio de leis e etc., e não por meio, né, da ordem divina. Então, daí eu posso, né, matar os reis. Essa foi uma questão, né, que se reflete dentro dos historiadores que estudam esse fenômeno. Ou seja, o que é supersticioso, né, o que vinha da ordem do miraculoso, vai passar, né, a ser rejeitado. Ou seja, se havia um próprio questionamento sobre Deus, se havia só um questionamento sobre o que não era explicado racionalmente, né, Jesus e os milagres do Evangelho vão passar para a ordem do supersticioso. Então, imagine andar sobre a água, transfigurar-se, multiplicar pães, aparecer. Então, isso tudo, né, curar sem nenhum tipo de explicação, só tocando, ou quando alguém lhe tocava, como foi o caso da mulher, né, que sangrava. Então, tudo isso passa a ser, se isso não é explicado racionalmente, os milagres do Evangelho vão passar a ser tratado como supersticioso. Então, qualquer fenômeno que fugisse, né, à alçada da ciência, né, à alçada da razão, era considerado como sobrenatural. Então, tratar os milagres do Evangelho, à luz da doutrina espírita, é trazer da ordem do sobrenatural para a ordem do racional. Isso é interessante, porque quando a gente pensa, por exemplo, Kardec olhando, né, olhando não, né, observando, analisando o fenômeno das mesas girantes, os fenômenos da mesa girante, eles eram um fenômeno social de massa, não era restrito, né, no sentido de que os salões, né, existiam espetáculos com mesas girantes e convidava-se, você tinha uma sociabilidade em torno disso. Kardec, quando vai analisar esse fenômeno, observando a racionalidade disso, ou buscando, né, e aí vai surgir a doutrina espírita, mas o século XIX era um século tão descrente das coisas do sobrenatural na religião, que as pessoas iam buscar nesses fenômenos da mesa girante, por exemplo, fenômenos que atraíssem a curiosidade
de quem vivia no mundo, né, da racionalidade, mas gostava de compreender ou de tentar estar diante de fenômenos que fugissem a uma explicação. Então, era um sucesso o fenômeno das mesas girantes. É porque as pessoas gostam daquilo que não tem explicação, né? Então, e é por isso que o miraculoso atrai, né? E é por isso a importância da doutrina espírita de evitar, e Kardec vai usar um capítulo da Gênesis para isso, vai dizer, ora, o espiritismo não faz milagres, e é por isso que ele vai explicar porque Jesus, no Evangelho, né, vai trazer esses fenômenos que são racionalmente explicáveis. Então, era possível, a partir de Kardec, ou passou a ser possível, a partir de Kardec, explicar Jesus, explicar a realidade espiritual e as suas manifestações físicas, né, como pertencentes à ordem natural. Então, é isso que Kardec vai fazer, né? Ou seja, a partir da lógica da causalidade, Kardec vai estudar o quê? A ideia do efeito, né? Para todo efeito tem uma causa, né? Então, o espiritismo como uma ciência, né? E aí eu não vou explicar o espiritismo como ciência agora, mas o espiritismo como ciência, ele tem o propósito, né, de conhecer o elemento espiritual e as suas relações com o mundo material. Então, vamos lá. Se o milagre, né, e os milagres do evangelho podem ser explicados racionalmente, o espiritismo tem o quê? Né? O espiritismo tem a chave de interpretação. E aí, para a compreensão dos milagres do evangelho. Não só para os fenômenos, né, de natureza espiritual com as suas manifestações físicas, como o espiritismo tem essa condição de trazer a explicação, mas Kardec vai, né, mostrar que o espiritismo tem a chave para compreender, né, esses fenômenos dos milagres do evangelho a partir do conhecimento do elemento espiritual e as suas relações com o mundo material. Esse é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita para a compreensão, né, dessa relação do mundo espiritual com o mundo material. Ou seja, para compreender não só os fenômenos, né, que o espiritismo dá conta, mas também os milagres do evangelho, a gente recorre a um dos princípios, né, fundamentais da doutrina espírita. Então, veja só, a gente está saindo, né, da explicação da esfera do que é o milagre, né, ou seja, como o milagre é tratado, né, teologicamente, né, na sua definição, como ele foi visto historicamente, né, na perspectiva, né, do supersticioso, ou seja, por um lado, as religiões historicamente tratavam, né, como manifestação do poder divino, e a ciência vai tratá-la, né, na ordem supersticioso, e como o espiritismo, dialogando, né, no seu tripé ciência, filosofia e religião, vai trazer para a gente a possibilidade de explicar não só os fenômenos, né, que o espiritismo dá conta, mas principalmente os milagres do evangelho à luz dessa racionalidade. Então, a compreensão dos milagres do evangelho passa necessariamente, né, pela compreensão do elemento espiritual, né, e o elemento espiritual, ele vai passar a ser entendido a partir da doutrina espírita como uma das forças da natureza. Então, se era necessário que as coisas fossem explicáveis, né, racionalmente, se existiam leis que regiam a natureza, Kardec vai trazer para a gente, né, a ordem das leis naturais de origem divina, e o elemento espiritual é uma dessas forças que regem a natureza. Né? Então, que elemento espiritual é esse? E aí eu vou fazer uma rápida explicação sobre isso. Para quê? Né? Para que a gente possa entender por que Jesus curou, por que Jesus apareceu, ou como que Jesus apareceu, né? Como foi possível, né, essas manifestações de Jesus, pensando inclusive na própria natureza de Jesus, né, dentro dessa explicação. Então vamos lá, rapidamente. Né? A inteligência, né, existe uma inteligência espiritual, somos nós, espíritos, né, que vivemos dentro de uma atmosfera fluídica. Que atmosfera fluídica é essa? Né? Um ambiente material e espiritual, ou seja, o fluido cósmico universal. Né? Tanto a nossa matéria, né, dura, como nós conhecemos aqui, né, assim como a matéria quintessenciada, vamos dizer assim, né, ou seja, a nossa realidade espiritual. Né? Nessa relação entre essa realidade espiritual e a material, nós,
inteligência espiritual, né, ou seja, os espíritos, seja os encarnados ou os desencarnados, temos um corpo espiritual responsável, né, pela relação, então, entre o corpo material e a realidade espiritual. É no perispírito, né, com seus diversos atributos, e aí as obras do André Luiz, né, trazem para a gente a explicação sobre esses atributos do corpo, né, do nosso corpo espiritual, do perispírito, de forma, né, espetacular, né, são esses diversos atributos do nosso perispírito que revelam as potências da nossa alma, ou seja, o que é possível fazer, né, nesse contato entre a realidade espiritual e a realidade material. Né? Ou seja, Kardec vai no livro, na parte do Espiritismo Não Faz Milagre, né, no livro A Gênese, falar para a gente que é justamente na capacidade de expansão, né? E aí é uma dos atributos do nosso perispírito, é a capacidade de expansão e interação entre essas duas realidades, né? Que o perispírito vai agir nessa atmosfera fluídica na qual todos nós estamos mergulhados. Né? Então, é a partir daí que a gente consegue entender a explicação dos fenômenos considerados sobrenaturais. Né? E como é que isso vai se dar? Os fenômenos vão ser resultado desse mecanismo de uma ação fluídica. E como é que essa ação fluídica se dá? Né? Por meio da vontade e do desejo, diz Kardec, né? De quem executa e dos envolvidos nela. Né? Por isso que Jesus disse em diversos momentos que a tua fé te curou. Por que Jesus vai falar isso né, quando a gente estuda as curas, né, nos milagres do Evangelho? Porque existia ali uma vontade e um desejo. É essa pergunta que ele faz ao paralítico do tanque, né? Se ele quer se curar. Né? E aí, então, há ali um desejo, há ali uma vontade daquele paralítico em se curar. Né? Então, há ali, a partir daquele momento, todo um mecanismo, ou seja, há uma intervenção, né, de Jesus, onde? Na atmosfera fluídica, capaz de atingir aquele ser ou aquele indivíduo que tem a vontade e o desejo de se curar. É assim que envolve diversas curas que a gente tem explicações para além dos milagres do Evangelho. E aí, a grande questão é saber por que tudo isso envolvia Jesus. E aí, então, o Kardec, né, vai resumir para a gente na Gênese, né, a partir dessas preocupações com os milagres do Evangelho, ele vai mostrar, por exemplo, né, lá no capítulo do Espiritismo Não Faz Milagres, que o Espiritismo dá conta de explicar dupla vista, né, ou vista espiritual, dá conta de explicar as curas, né, a partir da preocupação, né, de explicar a ação fluídica, né, sobre a matéria, ou seja, a cura é uma ação fluídica, né, da realidade espiritual sobre a matéria. E pode se dar de encarnado para encarnado, pode se dar de espírito para encarnado, né, ou pode se dar ainda de espírito por meio do médium e o encarnado. Né? As aparições, né, que o Espiritismo dá conta de explicar, né, ou seja, a força da ação de um espírito, né, com uma ação molecular de condensação. Né? Então, o Kardec vai chamar a nossa atenção para dizer, olha, isso Jesus fazia, né, e isso está lá no Evangelho. Né? Então, quando Kardec faz, né, depois do capítulo sobre o Espiritismo Não Faz Milagre, ele vai criar um capítulo sobre os milagres do Evangelho. O que ele está querendo mostrar é, olha, eu acabei de trazer uma explicação racional sobre a intervenção, né, do ser espiritual, ou seja, desse indivíduo inteligente, encarnado ou desencarnado, né, que tem essa capacidade de fazer, por meio da ação fluídica, né, a intervenção sobre a matéria. Eu estou chamando a atenção aqui para que, quando Jesus caminha sobre a água, quando ele acalma a tempestade, quando ele transfigura-se, quando ele transforma a água em vinho, quando ele multiplica os pães, ou quando ele surge, né, por meio de aparições diversas vezes após a sua crucificação, né, o Kardec está querendo mostrar, olha, os milagres do Evangelho são racionalmente explicáveis, né, fenômenos que, pelo conhecimento do elemento espiritual, né, é capaz de explicar. E aí, então, a gente tem o quê? A gente tem a figura de Jesus nos evangelhos, né, e aí a gente pode entender, né, a potência da alma, né, as curas, as
fenômenos, né, miraculosos, considerados miraculosos do Evangelho, por meio da natureza de Jesus. Então, se a gente viu, né, que existe uma ação do elemento espiritual sobre a realidade material, ou seja, a partir de uma intervenção fluídica de um determinado ser, Jesus, ele é nada mais, nada menos, e os evangelhos, os milagres do evangelho mostram isso, né? Ele é, né, racionalmente falando, e pelas mensagens e informações que os Espíritos nos trazem, Jesus é a expressão máxima dessa capacidade de intervenção do indivíduo ou do sujeito espiritual, né, encarnado ou desencarnado, dentro, né, ou a partir da intervenção nessa matéria. Então, a gente está falando quando a gente lê os milagres do Evangelho, na sua potencialidade e na sua quantidade, porque, né, Emmanuel, inclusive, nos relata isso, os milagres, né, as curas e as intervenções de Jesus vão muito além das relatadas no Evangelho, né? Então, a gente está falando de um espírito que era puro, a gente está falando de um espírito que trazia, e os milagres do Evangelho são exemplo, né, a noção do que é ser um agente direto da vontade divina. Então, ao ponto, né, da fé de uma mulher que toca Jesus, mesmo que ele não soubesse dela ali naquele momento, mas ele sente, né, e essa passagem é muito bonita, né, ele diz a Pedro que saiu virtude de mim. Então, isso não era comum, isso não é comum, né? Então, esse tipo de intervenção fluídica na matéria de Jesus é porque é a expressão máxima, né, dessa capacidade ou dessa potencialidade ou da potência de uma determinada alma. A gente está falando, né, exatamente do médium de Deus, ou seja, desse agente direto da vontade divina. A gente está falando de um espírito que participou da constituição física do planeta. Então, a gente entende, por exemplo, o que é possível acalmar uma tempestade, ou seja, ele era capaz de intervir por meio da sua vontade diretamente na matéria, seja na água, na sua transformação no vinho, na tempestade, né, na cegueira. Então, tudo isso, né, que está lá nos milagres do Evangelho, a doutrina espírita tem esse potencial de trazer. Então, o Kardec vai trazer essa reflexão para a gente e que, né, mostrando os mecanismos desse processo, né, facilitam a nossa compreensão. Então, diante disso, eu queria voltar, né, exatamente nos dois exemplos que eu trouxe inicialmente, para que a gente fosse responder lá a nossa última pergunta. Então, a gente já falou sobre o que são, né, a gente já falou como se dá esse processo, em especial a partir de Jesus, e a última pergunta que eu falei que a gente ia fazer era justamente a do para quê, ou seja, qual o propósito disso, né? Qual o sentido dos milagres do Evangelho, né? Então, aquela ação fluídica, né? Sem uma intervenção física direta, né? Da própria atmosfera de Jesus, né? Curando o paralítico do tanque, né? Ou a intervenção de Jesus. E é muito interessante, eu lembrei aqui, vou falar rapidamente, né? Jesus, quando fala Kardec, quando fala, né, analisando os milagres do Evangelho sobre as aparições, ele faz um exercício de comparação que é de uma inteligência, e a gente está falando de Kardec, óbvio, que é impressionante. Né? Eu indico lá a leitura. Então, o Kardec diz lá que Jesus, nas aparições, no relato dos evangelhos, né, ele é um ser fluídico, por isso que ele aparece e desaparece, ou seja, né, há ali uma força, né, ou um corpo perispiritual possível, né, ainda que a gente esteja falando de um espírito da natureza de Jesus. Ele chama a atenção para que muitas vezes os apóstolos não reconheceram a voz, olha só que interessante. Aí Kardec vai dizer, olha, se a linguagem de Jesus às vezes não é percebida, né, existe uma dificuldade de captação, olha só, tal como a gente, né, quando a gente vai captar a voz, né, de um fenômeno, por exemplo, de voz direta, né, que a doutrina espírita dá conta de explicar. Né? Então, elas são
as aparições de Jesus são momentâneas e esporádicas. Olha só que legal. É igual aos estudos espíritos de materialização, né? E o Kardec chama atenção até para o espanto dos discípulos, né? E Kardec vai dizer, ó, o espanto dos discípulos evidencia que não era uma figura humana que estava ali. Inclusive, na passagem que a gente leu aqui, né, quando Jesus aparece para Madalena, ele, ele diz para ela não tocá-lo, não se aproxime, não me toque ainda, né? Porque ela só vai poder tocá-lo na realidade espiritual, porque ele era um ser fluídico que estava ali falando e não era um humano, e por isso ela se espanta. E aí, então, se esses fenômenos fossem conosco, né? Aí é o para quê, né? O que pediríamos, assim, de intervenção? O que pediríamos hoje? Porque a lógica e aí a nossa reflexão final, tá, gente? A lógica da intervenção dos milagres de Jesus lá no Evangelho, ela é o seguinte: existe alguém com uma necessidade, seja dos discípulos desamparados, né, com a ausência de Jesus, ou de um paralítico, ou de um cego, ou de uma mulher que sangrava. Existia um problema hoje, né, atual, que afligia as pessoas, né? Então, o milagre, ele é algo que se intervém nessa realidade, ou seja, nesse hoje, nesse momento, mas para melhorar a vida no futuro, ou seja, para que dali começasse uma nova realidade. Olha que interessante. O significado dos milagres do Evangelho, o significado moral desses aprendizados para nós, é exatamente essa relação. E aí é por isso que a gente pode fazer essa reflexão sobre o que nós pediríamos hoje que melhorasse a nossa vida no futuro. Mais vacina? Talvez. Mas a intervenção, que tipo de intervenção? Olha só, hein? Que tipo de intervenção que nos transformasse para melhor? Porque eu não sei se isolamento, né, distanciamento, isolamento e vacina vai nos transformar para melhor, né? Espero que sim, coletivamente. O aprendizado tem sido duro. Mas o que fazemos nós desse Cristo que está aqui pronto a nos ajudar? O que nós estamos buscando? O que nós estamos querendo transformar? Essa é uma reflexão. Por isso que as passagens de Jesus traziam sempre esse fenômeno, né, dividido em 3 momentos, né, para que a gente reconhecesse que a fé curou e para que era necessário ir e não pecar mais. Ou seja, era necessário transformar-se, né, era necessário curar uma chaga, né? E quantas chagas há ainda em nós? Né? Será que há em nós um paralítico? Há em nós um leproso? Ou há um cego dentro de nós? E o que faríamos nós dessa transformação? O que isso significa ou significaria para nós? É claro que para nós há também, né, aprendizes desse Evangelho de Jesus. Né? Somos seus discípulos, nos colocamos a essa disponibilidade, né, prontos para receber a sua mensagem. Então, se por um lado há para nós a dor, né, as dificuldades, a gente também tem o quê? A possibilidade de fazer diferente, de permitir que essa mensagem de Jesus nos transforme, que esses ensinamentos, né, nos tragam, né, uma força, uma capacidade de transformação. Eu falei que eu ia explicar por que das aparições de Jesus que eu escolhi, né, exatamente por causa da Páscoa, né, nesse contexto em que a gente está aí há mais de um ano falando de morte diariamente, né, infelizmente falando de mais mortes aqui no nosso país. E pensar que a Páscoa é a ressurreição no sentido de transformação para os cristãos, no sentido de posse da imortalidade. A aparição de Jesus aos seus discípulos foi, senão, mostrar para eles que eles tinham a posse da imortalidade. E a posse da imortalidade é, sem dúvida, né, o que faz o fenômeno das aparições um dos fenômenos mais necessários para a humanidade. As curas, né, a transfiguração,
o domínio de Jesus sobre a natureza, a multiplicação dos pães, tem todo um significado, inclusive simbólico, né, para nós, teve para as pessoas envolvidas, tem ensinamentos para nós, mas as aparições também. Né, as aparições de Jesus, da sua ressurreição, né, como é chamado esse processo de das aparições de Jesus após a sua crucificação, é sem dúvida nenhuma, né, ter mostrado para os seus discípulos que estavam lá tristes, desamparados, lidando com a morte, lidando com a ausência. Como nós estamos lidando hoje em dia? Né? Nós estamos, de alguma forma, de luto, porque nós estamos ausentes uns dos outros. Né? Eu tenho um ano que eu estou dando aula online e às vezes eu me sinto de luto, né? Porque eu não estou podendo ter a posse daquilo que uma das coisas que mais preenche a minha existência, é estar numa sala de aula. E Jesus veio dar força para esses discípulos, porque ao mostrar para eles que ele tinha vencido o mundo, né? Esse mundo difícil, o mundo da dor, da aflição, mas que eles tinham a posse da imortalidade. E o cristianismo, o ensinamento do evangelho de Jesus, só chegou a nós pela força daqueles discípulos que, então, desamparados, vão ter, no milagre da aparição, o elemento de transformação, de revigorar-se na sua jornada de levar ao mundo o evangelho de Jesus. E é por isso, então, que o Espiritismo vem mostrar, né, para nós que o despertar e o transformar é o grande propósito de todos esses ensinamentos dos milagres de Jesus que estão no Evangelho. Então, pensar o que são os milagres, como funciona, ele não pode deixar de vir acompanhado do para que conhecer esses milagres. Esses milagres, sem dúvida, né, foram elementos de cura de chagas, né, sejam chagas físicas ou as nossas chagas morais. E são eles que, sem dúvida, né, nos permitem pensar que a posse, e aí para nós espíritas especificamente, a posse da revelação, a posse da terceira revelação, a posse desse conhecimento e a possibilidade, né, de conhecer essa relação do mundo espiritual com a realidade material e a potência que isso pode nos trazer a partir desse conhecimento, né, é a certeza de que, né, podemos nos modificar, podemos despertar e podemos nos transformar. Né, que nesses dias difíceis, né, que o ensinamento de Jesus possa nos trazer resiliência, né, resignação, mas, sobretudo, assim como fez, né, com todos aqueles que encontraram Jesus, revigorar na fé, né, na fé e na certeza de que o futuro existe, né, e que a gente está aqui, né, pronto para seguir o nosso caminho. Muita paz a todos, né, e também sinto saudade de fazer palestras presenciais, né, e que Jesus possa continuar nos amparando. Como eu falei no início, foi um prazer entrar dentro da casa de vocês falando de Jesus. Geralmente a gente entra na casa espírita, mas agora eu tenho a possibilidade de falar a você, que está aí me ouvindo, diretamente do recanto da sua casa. Isso para mim também, de alguma forma, né, alivia as dores e as preocupações que todos nós temos carregado. Muita paz a vocês. Obrigado, Aldelane, né, amigo, vizinho agora, né, por tudo. E estarei aqui à disposição. Né? Vi que Gabriel comentou aí. Saudade de você também, cara. Falou? Um abraço a todos e uma boa noite. Neste momento, elevando os nossos pensamentos, agradecemos ao Mestre Jesus o amparo que temos recebido. E vamos receber as energias espirituais desse tratamento benéfico da equipe espiritual que está a postos para nos auxiliar. As energias benéficas agora envolvem todo o nosso ser, mental, espiritual e físico.
auxiliando nas nossas necessidades, envolvendo a cada órgão, curando-os de acordo com as suas necessidades, retirando de nós a tristeza, a angústia, os pensamentos que não nos trazem felicidade e que possamos valorizar as nossas conquistas morais, tornarmos mais gratos à vida por estarmos aqui na Terra para trabalhar a nossa evolução espiritual. Vamos sentir essas energias que agora tomam conta de todo o nosso corpo, nos tornando mais felizes, mais leves, sentindo-nos amparados por estes amigos que só nos querem o bem. E assim vamos continuar o nosso passe através da música. Reluz como cristais do amor na presença de Deus. Brilhou em mim a luz que vem do seu olhar, do seu olhar. Ó doce mãe de todos nós, neste mundo aflito, ampare, mãe, os filhos teus, carentes de pai. Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz a prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Este conforto que nos traz nos momentos de dor, nos faz lembrar o Mestre com seu amor, imenso amor. Reluz e faz crescer em mim essa fé infinita. Divina Mãe, rogai por nós ao Pai. Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Virgem Mãe Maria. Vamos prosseguir a nossa jornada, confiantes no amor de Jesus para conosco. Que assim seja.